O episódio começa quando o protagonista acorda depois de um pesadelo. Então ele foi tomar café da manhã com sono na cara. Porém, ele deu uma pernada de 5 km para que ele não chegasse atrasado na escola. Mas aí chegou uma nova aluna, Orabe Mikoto. Foi logo se sentar no lado do protagonista. E chegando pela tarde, ela passou o dia dormindo. Então no meio da aula, ela teve uma crise de risada. Se jogou no chão e começou a achar graça. Depois desse dia, todos começaram a evitar ela. Por causa que ela era uma pessoa muito estranha. Por coincidência, o protagonista esqueceu algo na sala. E quem estava na sala ainda era Mikoto dormindo. Como já terminou a aula, o protagonista teve que acordar ela, mas ele não esperava que ele ia se apaixonar por ela, apenas olhando para ela. Então quando ela foi embora, ela deixou algumas saliva na mesa, e o que ele fez foi muito engraçado, comeu a saliva dela. Esse dia ele passou o dia todo pensando nela, e outro dia ele teve aula de educação física, e acabou meio que desmaiando de febre. Então não teve como continuar na escola, e voltando para sua casa, uma pessoa lá da escola veio trazer algumas anotações. Era nada menos a Mikoto, mas fazia parte do plano dela, porque não havia nenhuma anotação. Mikoto queria ver apenas ele. Mikoto acaba meio que descobrindo porque ele está doente, e não é gripe, e sim porque ele experimentou a saliva dela há 2 semanas atrás. Então ela meio que tira a máscara dele, fala para ele abrir a boca. Ela pegou um pouco da saliva dela e colocando na boca dele. Não demorou muito, ele ficou melhor. E ela meio que ficou se perguntando, porque ela passou um bom tempo sem ingerir a saliva dela, e chegou numa conclusão que ele teve abstinência. O protagonista ficou meio que confuso, ficava se perguntando, foi alguma bactéria sua? Então ela começa a ter crise de risada, explicando para ele que na verdade a doença era apenas amor, e que se apaixonou por ela. Outro dia depois da escola, Mikoto estava esperando pelo protagonista e volta para casa juntos, mas como ele tem abstinência, ela meio que ofereceu mais um pouco da sua saliva. Aliás, virou rotina, ficava se repetindo a mesma coisa, e meio que se apaixonou por ela. Mas chegou um dia que ele pediu ela em namoro, então ela queria que ele provasse se realmente ele gostava dela. E para provar que ele gosta dela, foi querendo beijar ela, mas ela achou muito comum. Ela queria que ele provasse do jeito dele. Então basicamente ele pegou uma fotografia de uma garota do fundamental que ele gostava muito, e diz para Mikoto que quando ele ingeriu sua saliva, ele meio que esqueceu dela, e rasgando a fotografia na frente dela. Do nada Mikoto começa a vomitar saliva. Ele diz que quando ela fica muito feliz, ela começa a soltar muita saliva. Depois desse dia eles se tornaram namorados.